moto dele escondida para andar, sem habilitação, adolescente, sabia andar de moto direito. O que aconteceu? Tomou um tombo, se arrebentou todo, quebrou a moto toda, a moto novinha, quebrou a moto toda, se arrebentou todo. Quando o pai voltou, estava a moto toda empenada na garagem. Eu tinha viajado com ele, quando eu fui chegando, ele viu aquilo, foi tratar com ele, falou para o filho: filho, a gente andando certo, na linha, o diabo já está aí para atormentar, imagina você fazendo uma besteira dessa. Fazendo uma besteira dessa, sem a minha autorização, todo errado, o inferno vai brincar contigo, meu filho. E é isso mesmo, gente. Fazer o possível para aquilo que tiver no meu controle, eu poder seguir a direção certa, cara. Direção que Deus tem para a minha vida. Deus queria que o povo andasse 13 dias, 12 dias, quiseram andar 40 anos, porque estava sempre murmurando, reclamando, achando que estava pronto, achando que era a hora, e Deus, calma, não sei o que e tal, toma, volta, anda mais, dá mais uma volta. Estava quase chegando, mas você fez essa besteira, então dá mais uma volta aí. Porque a gente, com as nossas atitudes, só prova que o nosso coração não está pronto, cara. Só vai provando. Então é a grande chave da vida cristã, eu considero, eu gosto de falar desse assunto, porque é a maior bênção. Se você pega isso aqui e coloca em prática, você vai ver, vai minimizar problemas. Vou repetir, se você pega esse conteúdo e coloca em prática, vai minimizar muitos problemas na tua vida. Muitas coisas que você não precisaria passar, a gente acaba passando porque a gente não tem conhecimento desse assunto. Amém, queridos? Então é isso que a gente está falando, vamos nessa. Romanos 8,14 é a nossa base. Todos quantos são dirigidos pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Essa palavra é legal, né? Porque o carro não tem vontade própria, tem? O carro é dirigido, o carro é guiado. Nessa história o carro somos eu e você. Então o motorista dá um comando no volante, o carro tem que obedecer, acabou. Deus é o motorista. Eu e você somos o carro, deixa Ele conduzir você. Deixa Ele guiar a sua vida, deixa Ele te dirigir. E aí a vitória é certa. A gente já falou algumas coisas sobre isso. Vamos lá, Deus nos chamou para viver uma jornada vitoriosa direcionada por Ele mesmo. É como um pai, né? Faz o planejamento todo para um filho. Todo pai, toda mãe, quando o filho está perto de nascer, já tem um planejamento. Mas aí esse filho vai querer andar nessa direção ou não? Não sei. Então a mesma coisa Deus, Ele planejou. Posso te falar várias passagens aqui te mostrando. Isaías 29, Jeremias 29, 11. Ele planejou um bom futuro para nós. Provérbios fala diversas vezes sobre isso. Lá em Hebreus também fala que tem uma carreira que nos foi proposta. Então tem uma proposta da parte de Deus, uma carreira, uma jornada vitoriosa para que eu e você andemos. Segundo aos Coríntios 2,14, bendito, graças a Deus, graças porém a Deus que sempre nos conduz vitoriosamente. Vou repetir, Deus Ele sempre me conduz vitoriosamente. E eu tenho te falado, conduzir é diferente de carregar. Deus não te carrega vitoriosamente, Ele te conduz. Carregar, eu meto a mão aqui no braço do Ronald e você vai ver, igual a gente faz com o filho quando não quer tomar banho. Tu vai sim, isso aí tu está carregando ele para o banho. Sim ou não? Está carregando. O que é conduzir ele para o banho? Esté, vai tomar banho. Tá bom, papai, eu vou. Eu conduzi ela para o banho, eu não carreguei. É assim que Deus te conduz, Ele manda, você obedece. Ele está te conduzindo. Se você não obedece, vai ser arrastado. Ele não faz isso. Ele não faz isso. Ele vai deixar você lá. Tudo bem, não quer. Vai ficar fedendo, não quer tomar banho, fica lá então. Quem está entendendo, gente? Importante você entender isso. Porque conduzir é muito diferente de carregar. Deus não está aí para carregar ninguém. Deus está aí para conduzir aqueles que se permitem ser conduzidos. Está igual a Marajó que eu tinha. Misericórdia. Eu não conduzia aquele carro, eu carregava, vivia enguiçado, tinha que empurrar. Enguiçava direto, cara. Aprendi até a mexer, meu Deus. Aquela Marajó, Sheldon, era só trabalho. Às vezes eu ficava na dúvida assim, para que eu trouxe o carro?
carro enguiçava, eu tinha que parar e empurrar. Aí pegava, entrava, andava mais 200 metros, enguiçava de novo, eu empurrava de novo. Pegava, entrava de novo, empurrava. Gente, para que eu trouxe o carro? Era melhor ter vindo sozinho. Estou carregando esse carro, não estou conduzindo. Época ruim, aquela mulher já estava comigo. E eu ainda vendia peixe no carro, gente. De dia era o carro do peixe, de noite era o carro da Night com a gata. Era o carro da Night com a gata. A gata entrava no carro fedendo a peixe, tá? Que ela ali tem história. Por isso que ela anda comigo hoje. Entrou no carro fedendo a peixe. É a glória da segunda casa. Deus te abençoou, mulher. Vendia peixe no carro. Quando chegava, limpava e tal. Agora vamos sair. Aí ela entrava assim, ó. Deus nos chamou para viver uma jornada, cara, de vitória, direcionada por Ele. Diga amém. A garantia de uma jornada bem-sucedida é exatamente essa que eu estou te falando, andar na direção que Deus aponta. Gente, isso envolve muita sensibilidade da nossa parte. Né? Uma comunicação com Deus que a gente não vê, não é tão simples, mas ao mesmo tempo é simples, porque a Bíblia ensina. A gente ter sensibilidade de ouvir a voz de Deus, de reconhecer, mas o pior não é isso, cara. O pior não é ouvir a voz de Deus. Você ouve. Difícil é reconhecer, mas você reconhece. O pior mesmo é obedecer. Porque às vezes a voz dele vem assim, ó. Larga isso que não é para você, eu já te falei. Mas eu quero tanto. Larga. Mas eu quero. Larga. Ai, Jesus. Ai, Jesus. É melhor chorar agora do que chorar lá na frente. Melhor chorar agora, que Ele está mandando largar, ou Ele está mandando sair, ou Ele está mandando entrar, e a gente está querendo entrar, Ele está mandando sair, a gente está querendo sair, Ele está querendo entrar. Então essa vontade humana falando alto é que atrapalha tudo. A gente já fez uma avaliação, já é o que a gente quer, estou doido para ouvir Ele mandar eu entrar. Aí ele fala, sai, viu? Mandou entrar. Não, ele falou, sai. Não, mandou entrar. Eu ouvi entrar. Então vou entrar. Não, você quer ouvir entrar, mas ele mandou sair. A gente confunde tudo, queridos. A nossa vontade humana confunde tudo, mas a vitória está andar na direção que ele aponta. E aí eu te mostrei que existe por toda a Bíblia uma relação estreita entre a voz de Deus e a sua direção. A voz de Deus é uma direção. A voz de Deus não é assim, Ele falou por falar, igual a gente que às vezes conversa a troco de nada. Deus quando fala já tem uma proposta embutida na voz dele. Ele já está falando, considerando que você vai responder em obediência e Ele vai te abençoar, é assim. Ele fala, você responde, Ele abençoa. Agora Ele está falando, você não responde, Ele fica preso, está esperando a tua resposta naquilo que Ele te falou, naquilo que Ele te pediu para fazer. A gente viu isso aqui, lá em João, fala lá da história do bom pastor, que ele entra no aprisco, chama as ovelhas pelo nome, as ovelhas vêm para fora, e depois de fazer sair todas as suas ovelhas, todas as que lhe pertencem, vai adiante delas e elas o seguem. Seguem por quê? Porque reconhecem a voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele. Por quê? Porque não conhecem a voz de estranhos. Então hoje, eu quero falar um pouquinho exatamente sobre isso. O reconhecimento da voz de Deus. O simples fato de ouvir uma voz não assegura que eu a reconheça. Você está entendendo? Eu posso estar ouvindo uma voz, mas isso significa que eu estou identificando e reconhecendo de quem é a voz. De modo geral, nós ouvimos muitas vozes. Às vezes, eu estou vindo aqui para a igreja, para o culto, né, o grupo de música já está aqui ensaiando e tal. Lá do corredor eu já sei se é a Gabriele ou se é o Eduardo, que vai ministrar, que está aí, porque eu já conheço. Então de lá eu já sei, é a Gabi que está cantando. Acontece isso contigo também? Quando tu vai chegando ali, é a Gabi hoje.
É o Eduardo. Por quê? Você já está acostumado, reconhece a voz. Mas uma pessoa que vem visitar a nossa igreja, para ela não vai dizer nada, se a Gabriela é uma voz, amém? Você está entendendo isso? Então presta atenção, ouvir é pouco. Ouvir a voz não é suficiente, ouvir a voz de Deus. Porque muitas vozes falam contigo. Inclusive o inferno também fala. A questão é eu reconhecer se é Deus que está falando comigo, queridos. Olha lá, vou voltar. Por que as ovelhas seguem? Porque ouvem a voz? É porque reconhecem ou porque ouvem? Reconhecem a voz. Vai além de ouvir. Quem está entendendo? Mas não segue quem não reconhece. Quando não conhece a voz, não segue. Olha só, João capítulo 1, verso 10 e 11. O verbo estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele. Mas o mundo veio para o que era seu, e os seus, mas por que não receberam? Porque não reconheceram. Então essa questão de reconhecer é fundamental. Porque se eu não reconheço, eu não abraço a voz como a voz de Deus na minha vida. Quem está entendendo, gente? Olha o que eu vou te falar. A voz de Deus como direção para as nossas vidas precisa ser reconhecida e entendida para ser seguida. Senão eu estou seguindo para qualquer lugar. Pastor, Deus falou comigo, é mesmo? Então você está andando na direção que a voz dele apontou? Então tá legal, agora não adianta, Deus falou comigo e eu não faço nada. Ou eu acho que Deus falou comigo. Mas eu preciso ter essa sensibilidade de reconhecer realmente se foi Deus que falou comigo. Sendo guiado e dirigido por Ele, gente. É interessante isso. O segredo, qual é o segredo do reconhecimento? E do entendimento da voz? Não tem como eu reconhecer uma voz de um cara que está falando a 500 metros. Está gritando lá. Eu estou ouvindo, mas estou reconhecendo? Não estou reconhecendo. Então qual é o segredo de eu reconhecer a voz de Deus? Ficar pertinho dele. Proximidade. Intimidade. É o baita do segredo. Eu estou falando aqui para pessoas que eu creio que querem ser dirigidas pelo Espírito Santo. Estou te ensinando a você fazer escolhas certas na tua vida segundo a direção e a voz de Deus fala contigo. O segredo é proximidade, estar perto dele. Eu tenho falado isso aqui domingo pela manhã, hoje eu falei, não abrir mão da comunhão com Deus, não abrir mão da intimidade com Deus. Amém, queridos? Olha lá, intimidade com Deus é o segredo para reconhecê-lo. Sim ou não? De repente você pode confundir minha voz, mas tu não vai confundir a voz do teu marido, vai? Pode estar 10 homens falando numa sala do lado da tua, mas quando o teu marido fala, ou tua mulher, e quando dá aquelas gargalhadas, já conhece, já sei, fulano de tal que está rindo lá. Por quê? Aí já a Renata já está rindo ali. Por quê? Aquela gargalhada. Intimidade. Já conheço aquela voz. Minha mãe está me chamando. Eu era assim, estava lá no play brincando, na época que eu morava em prédio, brincando com os amigos. Luiz Fernando, não precisa chamar de novo. Lembra, mãe? Lá do 201 ela me chamava. E eu vinha, porque é uma voz, conheço minha mãe, tem intimidade, estou ali todo dia. Você está com tua esposa, está com teu marido todo dia. Então vai falar uma voz, você vai reconhecer. Assim deve ter a voz de Deus na tua vida. Em meio a tantas vozes querendo que você faça tanta coisa, você deve ter a intimidade suficiente para reconhecer no meio das vozes a voz de Deus. Está vendo como é que é simples? Mas o que complica? É porque a gente não quer ter comunhão com Deus, porque dá trabalho ter intimidade com Ele. Precisa dessa intimidade para reconhecer a voz. Relacionamento, gente. Se não tem relacionamento, não tem reconhecimento. Quem está entendendo?
Foi isso que aconteceu no caminho de Emaús. Jesus estava no meio deles. Estava lá conversando e tal, e eles estão ali. Não, você não sabe de nada que aconteceu. E papapá, e papapá, e papapá, vai daqui, vai dali. Quando chegou no lugar que eles iam, Jesus fez que ia mais adiante. Não, entra aqui, fica com a gente. Entraram em casa. Aí foram para a mesa. Quantas vezes é que eles já, de repente já tinham estado na mesa com Jesus? Várias vezes. E aí diz a Bíblia assim, ó, que no partir do pão, quantas vezes eles já tinham visto Jesus fazer aquela cena? Só a multiplicação de pão que ele ficou partindo o pão, foram 2, registradas, com certeza teve mais. Ceia tem uma registrada, mas deviam comer sempre juntos, Jesus devia estar sempre partindo o pão. Então quando eles se depararam com uma situação de intimidade, o que aconteceu? Reconheceram. Na hora. Reconhecimento está diretamente associado à intimidade que a gente tem, gente. Então, de repente, tem pessoas, mas Deus não fala, como é que eu vou saber? Deus não vai falar. Gente, a gente fica fazendo pergunta, como que eu vou saber que é a voz de Deus? Você sabe, cara. Como que você sabe que é a voz do teu marido? Você ouve muito a voz dele. Tem que conversar muito com Deus. A gente sabe o que tem que fazer. Mas a gente abre mão dessa comunhão. E aí não vai dar certo, porque Deus está querendo me dirigir, mas eu não estou ouvindo. Ou porque eu não tenho intimidade suficiente para reconhecer, ou porque não estou próximo o suficiente para reconhecer, ou porque não tenho não estou me sacrificando o suficiente para obedecer. Aí eu sigo o meu próprio caminho. Aí é que está o problema, porque muitas vezes eu saio da direção de Deus aqui, eu vou ter que dar uma volta tremenda para voltar depois. Aí depois que eles reconheceram, aí eles começaram a meditar. Aí olha só o que um falou para o outro. E disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava? Quando nos expunha as escrituras? Então depois que eles reconheceram, eles chegaram à conclusão assim: caramba, era ele o tempo todo, a gente que estava desatento. Porque a voz de Deus já estava dando um sinal aonde? Dentro do coração deles. Mas assim como pode acontecer na minha e na tua vida, eles meio que ignoraram. Só foram capazes de reconhecer no partir do pão. Mas podiam ter reconhecido no arder do coração. Peraí, estou sentindo um negócio aqui. Você aqui, peraí, se eu olhasse direito, de repente. Quem está entendendo, gente? A voz de Deus queima em nosso coração, gente. Estou te dando um sinal, hein? Estou te dando uma dica. A voz de Deus queima em nosso coração. O que você quer dizer com isso, pastor? Testifica algo aqui dentro. Confirma. Desde que eu esteja próximo o suficiente dele. Porque não ia queimar longe, não vai queimar longe, vai queimar dentro. Então esse é um baita de um sinal que é Deus que está te direcionando. Aqui dentro tem uma confirmação. Não é aqui não, é aqui. Aqui dentro tem uma confirmação. Ninguém está entendendo nada, mas você está andando na direção que o teu coração, segundo a voz de Deus, a direção dele está testificando contigo. É o que a gente chama de testemunho interior. E essa proximidade está disponível para mim e para você, queridos. Toda vez que você der um passo na direção de Deus, Ele dá 2 na tua direção. É o que está escrito em Tiago, ó. Quando vocês se achegarem a Deus, então Deus é esse púlpito aqui, ó. Tá lá. Então à medida que eu ando, não significa que Ele vem na minha direção. Deus está no lugar dele. Significa
que ele está ficando mais perto de mim, mas ele está ficando mais perto de mim por quê? Porque eu estou me aproximando dele. Essa distância, quem encurta sou eu, porque a parte dele já foi feita para encurtar essa distância. Ele se coloca sempre disponível. Ele é Deus. Eu me achego, ele ficou mais perto. Eu me achego, ele está mais perto. Eu me achego, ele está mais perto. Então, quando eu me achego, ele se achega. Quem está entendendo? E essa proximidade é fundamental para a minha vida. Como eu li aqui no início, Isaías 43, está até aberto aqui até agora. Eu sou contigo, se você ia passar pelas águas, eu estou contigo. Essa proximidade maravilhosa, gente. Preste atenção. Um relacionamento poderoso, saudável e cheio de vida entre o homem e Deus não acontecerá se não houver proximidade da parte do homem. Da parte do homem, porque da parte de Deus tudo já foi feito. Essa proximidade diária, isso que eu falei aqui hoje no domingo pela manhã. Se você não estava aqui, assiste a live. Essa proximidade, essa busca, essa prioridade, esse priorizar o meu relacionamento com Deus. Se não houver isso da minha parte, não tem relacionamento. Não tem. E se não tem relacionamento, não tem proximidade. E se não tem proximidade, não tem intimidade. E se não tem intimidade, não tem reconhecimento. E se não tem reconhecimento, não tem direção. E se não tem direção, eu estou igual cego em tiroteio, correndo atrás do prejuízo, querendo dar jeito nas coisas, quando Deus já mostrou a direção e eu nem vi. Por quê? Porque não estou cultivando a sensibilidade suficiente para reconhecer a voz e a direção de Deus. Então eu estou entrando em beco sem saída porque eu quero. Porque eu não estou fazendo o básico, não estou priorizando o simples. E isso, quando, vou dizer de novo, a gente não ignora. Porque o Espírito Santo às vezes vai falando dentro de nós, tem um incômodo lá dentro, a gente já sabe a decisão que tem que tomar, mas por qualquer outro motivo a gente não toma. E a voz de Deus está lá, e os dias estão passando. E a voz de Deus está lá, e os dias estão passando, e eu não estou em paz. Então a ausência de paz é um baita de um selo que você não está na direção de Deus. Espírito Santo, eu acordo, aquele assunto vem. Passa do tempo do dia, daqui a pouco vem de novo. Na hora de eu ir dormir, vem um assunto de novo. Eu estou sempre pensando, falta de paz, o negócio não está resolvido. Dá ouvidos a essa voz. O coração está ardendo? Coração está ardendo? Não espere partir do pão. Seja guiado pelo arder do coração. Reconheça a voz de Deus na tua vida. Olha só o que eu vou te dizer agora. Olha o perigo. Sem proximidade, o único relacionamento que o homem experimenta é o quê? Religiosidade. É a igreja sem relacionamento com Jesus. Religião. É a única coisa que uma pessoa que não tem comunhão com Deus pode experimentar, é religiosidade. É o mais próximo de Deus que essa pessoa vai chegar. É a religiosidade, gente. É o que acontecia com os fariseus e os saduceus, os mestres e os doutores da lei, religiosos, mas sem proximidade alguma com o mestre. Cegos, tão cegos, tão cegos, tão cegos, tão cegos, que mataram o Senhor da vida. Olha o nível de cegueira que a religião produz. Eles eram doutores da religião. Mataram Jesus. Meu Deus, sem proximidade, não tinha reconhecimento, sensibilidade, porque a religião cega. Jesus em alguns momentos teve alguns encontros com ele,
com eles. Num deles ele falou isso aqui, ó, disse-lhes ainda: jeitosamente, vocês rejeitam o preceito de Deus para guardar a vossa própria. Vocês estão dando um jeitinho de não aceitar a palavra só para guardar a tradição de vocês. Foi Jesus que falou. Sabe o que é isso? Falta de proximidade, religião em alta. Aí não tem direção, cara. Pode vir o ministério de louvor. Olha o que eu vou te dizer. Pega essa frase aqui. Religiosidade é uma arma diabólica para manter o homem afastado de Deus. Que isso, pastor? Estou falando de religião, não. Estou falando de religiosidade. Religiosidade é a prática da religião sem relacionamento vivo com Deus. Vou repetir. Religiosidade é a prática da religião sem relacionamento vivo com a pessoa de Deus. Deus é uma pessoa, Ele quer se relacionar comigo. Não fomos chamados para praticar religião. Preceitos religiosos, dogmas religiosos, isso não salva ninguém. Quem salva é Jesus. Abre a tua Bíblia aí, em João capítulo 8. Vou ler alguns versos do capítulo 8 de João. Lá no verso 37 diz assim: no verso 33 primeiro, ó, eles estão dizendo para Jesus: nós somos descendência de Abraão e jamais fomos escravos de alguém. Estavam requerendo a liberdade dele através de uma descendência de Abraão. Olha no verso 37 que Jesus fala para eles: bem sei que sois descendência de Abraão, contudo procurais matar-me, porque a minha palavra não está em vocês. Pega isso aí. Deus chamou Abraão e tirou de Abraão uma descendência, e tinha uma aliança com Abraão, e agora a descendência de Abraão está querendo matar Deus. Religião. Ele fala claramente: vocês são descendência de Abraão, estão querendo me matar? Jesus falou com eles, é o nível da cegueira espiritual. Olha o verso 38. Eu falo das coisas que vi junto de meu pai, vós porém fazeis o que viste em vosso pai. Então lhe responderam: nosso pai é Abraão. De novo eles afirmaram. Então lhe responderam: nosso pai é Abraão. Disse-lhe Jesus: se sois filhos de Abraão, então pratique as obras de Abraão. Mas agora procurais matar-me, a mim que vos tenho falado a verdade que ouvi de Deus. Assim não procedeu Abraão. Agora ele vai falar de quem eles são filhos de verdade. Vós fazeis as obras do vosso pai. Disseram-lhe eles: nós não somos bastardos, temos um pai que é Deus. No 42, replicou-lhe Jesus: se Deus fosse de fato vosso pai, certamente me havias de amar, porque eu vim de Deus e aqui estou. Pois não vim de mim mesmo, mas Ele me enviou. Qual razão porque não compreendeis a minha linguagem? É porque sois incapazes de ouvir a minha palavra. Vós sois do diabo, que é o vosso pai, e quereis satisfazer-lhe os seus desejos, porque ele foi homicida desde o princípio, jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Está dizendo: as obras que vocês praticam mostram de quem vocês são filhos. Vocês estão querendo me matar? Vocês estão praticando a obra do diabo, porque é ele que é homicida. Vocês estão falando mentira, estão mentindo para os outros, vocês são filhos do diabo, porque é ele que é o pai da mentira e nunca se firmou na verdade. Então todo aquele que fala mentira se constitui filho do diabo. É o que Jesus está falando, não sou eu. E eles estavam dizendo que eram filhos de Abraão. Vocês não são filhos de Abraão. Eles estavam dizendo: nós somos filhos de Deus. Vocês não são filhos de Deus, porque a obra que vocês fazem mostra de quem vocês são filhos.
dura é essa palavra, está escrito. Ele não estava conversando com um leigo, não. Estava conversando com sacerdotes da religião, doutores da lei. E no capítulo 23 ele chama todo mundo de hipócrita. É forte isso, não é, gente? Então a religiosidade é isso aí mesmo. Preste atenção. Religiosidade é um processo promovido por Satanás para que o homem pense que está próximo de Deus, mas de fato não está. Então eu pratico dogmas religiosos e isso me dá a falsa sensação de que eu já cumpri o meu papel, porque eu já fiz isso, porque eu já fui no culto, porque eu já fiz aquilo, porque eu já orei, porque eu já fiz, então eu estou praticando religião, mas não tenho relacionamento. Eu penso que estou perto de Deus, mas na verdade eu estou longe. Não serei capaz de reconhecer a sua voz, consequentemente a sua direção. Direção de Deus, reconhecimento de voz, advém de intimidade com Ele, não de prática de religião, gente. Intimidade com Deus. O sangue de Jesus pagou esse preço, sabe? Essa proximidade está disponível para mim e para você, não é maravilhoso? Olha só o que diz Efésios 2,13. Carta do apóstolo São Paulo. Apóstolo São Paulo, olha aí, ó. Mas agora, em Cristo Jesus, vocês que estavam, foram o quê? Mediante... Aleluia. Não tem porquê mais eu e você andarmos longe de Deus. Porque o preço da proximidade já foi pago. É aquilo que eu falei com vocês, lembra? Eu falei que da parte de Deus, o que deveria ser feito para andarmos próximos já foi feito, lembra? Quando eu botei o púlpito lá, por que ele não vai andar na minha direção? Porque ele já andou. É mesmo, pastor? Ele já saiu do céu e já andou na minha direção, ele veio à terra. É mesmo, ele andou, presta atenção. Obrigado, o Espírito Santo me falou uma frase aqui. Ele andou o caminho que você não podia andar, mas ele não vai andar o caminho que você pode andar. Se aproximar de Deus é papel nosso, porque o que a gente não podia fazer, ele fez. Ele andou essa distância, ele se fez carne, ele pagou o preço, estabeleceu uma nova aliança, para que a gente agora possa andar próximo dele, com ele. Essa proximidade, gente, vamos lembrar do que eu estou falando? Estou falando de direção de Deus, de reconhecer a voz por proximidade. Essa proximidade é fundamental para que a nossa vida ande na direção certa. Não tem como. Se o Carlinho pegar o carro dele agora e falar: Luiz, vamos ali comigo. Aonde, Carlinho? Ali, não sei aonde, mas não sei onde é, Carlinho. Me segue. Amém? Aí ele sai agora, vai, então tá bom, vou te seguir. Sai daqui uns 10 minutos, eu saio. Vou seguir quem? Eu vou seguir, ele sai, eu saio aonde? Na cola. Ele anda, eu ando, ele para, eu paro. Ou vou deixar ele embora, eu vou ficar, vou seguir de longe. Não tem seguir de longe, tem que estar próximo. A minha única preocupação é ficar perto dele, para não perder a direção. Eu não tenho que saber para onde eu estou indo, eu não tenho que saber qual é o caminho, eu não tenho que saber nada. Foi isso que ele falou para Abraão: sai do meio da tua parentela, sai da tua casa, eu vou fazer de ti uma grande nação, vamos para uma terra que mana leite e mel. Onde é a terra? Você não precisa saber, me segue. Qual é o papel de Abraão? Não perder Deus de vista. O meu e o teu papel é não perder proximidade. Quem perde proximidade, perde direção. Preste atenção, é o meu último slide. Manter-se próximo de Deus é uma questão de vivermos com o coração e espírito voltados
para Deus no nosso dia a dia, gente. Deixa eu te ensinar algo, é um baita de um exercício que a gente tem que fazer. Porque de modo geral, como eu falei aqui hoje de manhã, a gente se distrai demais com muita coisa. E a gente vive muito no natural. Porque você acorda, tem que fazer o café da manhã, tem que tomar um banho, tem que preparar roupa, tem que sair para o trabalho, tem que pegar um ônibus, tem que pegar o carro, tem que pegar o metrô, tem que pegar uma van, tem que não sei o que, tem que chegar no teu trabalho, tem que fazer um montão de coisas, tem que trabalhar e tem que fazer. E na hora do almoço você tem que parar, tem que almoçar. Se você der mole, você passou o dia todo, nem se lembrou de Deus. Aí você está longe, não está próximo. Proximidade com Deus não é só, como eu falei hoje de manhã, entrar no quarto, fechar a porta, orar, faz parte. Mas andar em consciência viva da presença dEle comigo no meu dia a dia é fundamental. Porque é um grande treinamento, porque aí eu vou pedindo direção dEle nos pequenos detalhes. Se eu peço direção dEle nos pequenos detalhes, os grandes vai ser moleza. Amém, igreja? Eu e você precisamos desenvolver essa sensibilidade. Vamos, gente, vamos entrando. Eu e você precisamos desenvolver essa sensibilidade de andarmos na direção de Deus, próximos dEle, atentos no nosso dia a dia. Amém? Você quer andar nessa direção? Então vamos adorar aí. É isso aí, o som da tua voz. Diga tuas palavras. Tuas palavras são a força que eu preciso pra viver. Confundir